Bem-vindo, internautas da TV e Rádio Web Luz. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos abordar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta a última das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, no item que envolve o perdão das ofensas. Jesus nos tem proporcionado sempre, em todos os instantes, em todos os momentos, informações tidas e interpretadas como sendo libertadoras, em razão das necessidades do Espírito, que é o que cada um de nós apresenta. Todas elas informações no sentido de proporcionar o alívio, de proporcionar a amenização dos sentidos, em razão das problemáticas internas, emocionais que o Espírito traz de longa data. É de fundamental importância que, para que seja possível interpretarmos melhor a Jesus operando em nós, interpretarmos estruturalmente as questões do Espírito, pela ótica que a veneranda Joana de Ângeles nos apresenta, como também do psiquiatra Carl Gustav Jung, que apresenta a questão dos arquétipos, condizentes àquilo que se interprete como sendo todas as informações que o Espírito veio absorvendo desde o momento em que foi criado simples e ignorante. Desde o primeiro instante, criado por Deus, então, o que a literatura séria no Livro dos Espíritos apresenta como sendo o princípio inteligente, ele vem então absorvendo do meio informações que vão lhes proporcionando então o acúmulo dos itens, o acúmulo das informações, que vai perfazendo então a questão do conhecimento com o qual nos encontramos envolvidos neste instante. Alegoricamente, poderíamos interpretar as questões arquetípicas como sendo uma imensa régua que não tivesse início e que não tivesse fim nas suas marcações, e onde cada traço na régua, cada milímetro existente, poderíamos interpretar como sendo então uma informação que foi absorvida. A brisa que bateu no seu rosto é uma informação, a luz que bateu nos seus olhos uma outra informação, ou seja, todas e quaisquer situações, momentos e circunstâncias com as quais o Espírito tenha se envolvido ao longo de todos estes milhões de anos, foram perfazendo então, alegoricamente, estas marcas que na nossa régua alegórica encontra-se existente. Então busquemos imaginar a quantidade de informações que nós possuímos. E partindo-se então do princípio que, para que seja possível o espírito encontrar-se num processo constante de crescimento e evolução, o melhor instrumento que lhe é apresentado é o corpo físico. Então, seria muito fácil nós interpretarmos que não é possível gostarmos tanto de alguém, não é possível amarmos tão profundamente a alguém, como também, por uma ótica equivocada, não é possível mantermos um nível de antipatia tão grande por alguém, sendo que este sentimento tivesse começado nessa existência. Na idade cronológica que apresentamos, é pouco tempo no corpo para o desenvolvimento de um sentimento tão forte desta maneira. Então há a necessidade de que nós consideremos que para que tais sentimentos que apresentam tais sensações possam se apresentar de maneira tão intensa, inevitavelmente isso começou em outras existências, isso começou em outras encarnações. Então, o que o corpo neste instante nos tem apresentado é um efeito limitador, impedindo de que as informações equivocadas do passado venham a se apresentar neste instante, nos proporcionando então algum tipo de desequilíbrio que não viesse a valer ou valorizar o processo encarnatório com o qual nos encontramos envolvidos neste instante. Então o corpo, ele funciona como um limitador, ele impede que tais informações ruins possam se apresentar neste instante, nos proporcionando constrangimento. Mas inevitavelmente encontramos-nos então carregados de informações condizentes a questões que se deram lá atrás. Assim sendo,
é de fundamental importância que, se tais informações encontram-se no nosso inconsciente profundo, então, alegoricamente, nós funcionamos como um vulcão. Do lado de fora, a paisagem linda, maravilhosa. Se observarmos o Monte Fujiyama, no Japão, conhecido mais como Monte Fuji, nós vamos observar que da metade para cima é neve, da metade para baixo arbusto, e quem vê ao longe observa então uma imagem maravilhosa, linda, apaziguadora, tranquila. O céu está azul, as árvores passam voando, a brisa toca seu rosto e você vê aquela paisagem exuberante. Do lado de dentro, ele se encontra em intensa movimentação. Altas temperaturas, níveis imensos de pressão, e isso faz então com que o magma suba, queira sair, a temperatura e a pressão diminui, o magma desce. Ele não entra em erupção em razão destas questões de temperatura e pressão, ou seja, ele está ativo por dentro, absurdamente ativo por dentro e absurdamente tranquilo por fora. Assim somos nós, envolvidos no corpo neste instante. As informações condizentes às coisas que se deram, questões que se deram ao longo das mais variadas encarnações que tivemos, então aquilo que se apresentou como sendo equivocado, aquilo que se apresentou como sendo desequilibrado, as relações que se deram, que se mostraram e que no corpo não foi possível resolvê-las, ou seja, para o espírito, tudo isso a partir de um determinado instante vai se apresentar como sendo proveniente de processos de arrependimento tardio. E esses processos de arrependimento tardio acabam gerando, então, a necessidade de um novo processo reencarnatório. Isso não quer dizer que determinadas questões e determinadas situações tivessem sido resolvidas. Todas as impressões com as quais estivemos envolvidos num determinado momento, tudo aquilo pelo qual tenhamos passado, isso não se apagou do espírito. O corpo físico, neste instante, camufla a base da memória e as imagens, mas no inconsciente profundo, tais registros encontram-se em operação, fazendo com que o espírito, desta forma, se apresente tal qual o vulcão que se encontra do lado de dentro, envolvido em altas temperaturas e em alta pressão. Internamente no inconsciente é assim que nos apresentamos. E naturalmente, se isto encontra-se existente e se apresentando, também não conseguimos esquecer determinadas manifestações que tenham sido proporcionadas por terceiros, determinadas situações que nos proporcionaram conflito, que nos proporcionaram algum tipo de constrangimento, não foram esquecidas por nós, porque nós não conseguimos perdoar. Então, no momento presente, a problemática apresentada por Jesus não é condizente a perdoar aquele que te agrediu. A colocação apresentada por Jesus é condizente ao fato de nos perdoarmos, por não termos conseguido esquecer determinadas situações que se deram, por não termos conseguido relevar determinadas apresentações que se deram. O grande problema referente ao perdão apresentado por Jesus sempre se apresenta na ótica da utilização de terceiros para que seja possível nos reprogramarmos e assim irmos nos alterando. Todo esse processo de reprogramação, então, das questões emocionais do espírito é proposto por Jesus através das mais variadas manifestações que ele apresentou, através de todo um trabalho de exemplificação, onde Jesus, em todos os instantes, sempre se apresentou manso. Mansuetude e pacificação, como ele propôs numa das bem-aventuranças, encontra-se atrelado à questão do esquecimento, encontra-se atrelado à questão do perdão. Porque não é possível perdoar sem buscar ser manso, sem buscar pacificar. Então, é muito importante que busquemos interpretar de maneira mais aberta a estrutura arquetípica apresentada pela veneranda Joana, naquilo que se interprete como sendo
a estrutura do Espírito, uma das estruturas do Espírito, porque há necessidade de que nós venhamos a observar constantemente as questões apresentadas por Jesus, não pela ótica apenas emotiva, não pela ótica daquilo que seja a apresentação de algo que se mostra extremamente belo, mas sim pela ótica estrutural, que permita com que nós consigamos buscar interpretar o nosso Senhor Jesus Cristo como sendo aquele que apresenta as questões em razão de uma causa anterior existente. Tudo aquilo que Jesus trata, tudo aquilo que Jesus apresenta, é sempre buscando proporcionar altos níveis de amenização destas estruturas que se encontram ainda abertas, porque se cada informação é condizente a um arquétipo ou a um conjunto de arquétipos, então há necessidade de nós interpretarmos que pela maneira antiga, primitiva, atávica de pensar, estes arquétipos têm se mostrado então abertos. O arquétipo que foi constituído, criado, referente a um determinado momento cuja ação tenha sido devastadora. Um arquétipo que tenha sido criado condizente a uma expressão que se deu e que proporcionou imenso mal-estar, trazendo imenso prejuízo a terceiros e a si mesmo. Um outro arquétipo, um conjunto de arquétipos que se abriram, condizentes a determinadas maneiras de pensar, conceituar e proceder que proporcionaram mal-estar a terceiros e a si mesmos. Então, há necessidade de se interpretar que tais estruturas encontram-se abertas. E se elas, no inconsciente profundo, encontram-se abertas, então tem também vaporizado o tóxico proporcional às causas ruins que foram constituídas, que foram criadas. Não nos esqueçamos, o vulcão por dentro é exatamente a maneira emocional como nos apresentamos. Então, se o vulcão por dentro encontra-se envolvido com altas temperaturas e pressão, cada um de nós, espírito, envolvidos ainda com tudo aquilo que tem vaporizado de maneira tóxica, por não ter sido possível arrumar ou desconstruir uma determinada causa que se apresentou ruim, tem vaporizado em nós internamente o mesmo nível tóxico, fazendo então com que seja possível nós interpretarmos sobre o porquê de termos abordado Platão em outra de nossas discussões, quando falamos a respeito do mito da caverna, referente às imagens e projeções que aqueles indivíduos viam no fundo da caverna. Os arquétipos que se encontram abertos, referentes a estas causas desequilibradas, têm manifestado então as imagens e as projeções que Platão diz encontrarem-se no fundo da caverna. E se tais imagens continuam a representar aquilo que se deu antes, então as mesmas imagens têm mantido e dado combustível a estes arquétipos que se encontram ainda abertos. Onde é que Jesus entra nisso tudo? Buscando fechá-los, buscando desconstruí-los, buscando desativá-los, para que seja possível internamente irmos diminuindo a pressão, irmos diminuindo a temperatura e em razão de não sermos mais tão agredidos, em razão das imagens e memórias antigas, seja possível então começarmos a repensar e a proceder de maneira diferente, abrindo-nos então para não absorvermos e não carregarmos de maneira tão intensa as expressões agressivas que terceiros nos têm proporcionado, a ponto de optarmos por não nos esquecermos dela, a ponto de optarmos por não nos desvincularmos dela. Então, por isso que Jesus tem se apresentado como um instrumento absurdamente amenizador, porque Jesus conhece a cada um de nós espiritualmente desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes. Jesus sabe perfeitamente o que cada um de nós carrega em termos de informações. E é sabedor
principalmente das necessidades que cada um de nós, espírito, apresenta. Então é por isso que didaticamente ele vem apresentando determinadas questões. Perdoai para que Deus vos perdoe. Amai ao próximo como a si mesmo. Reconciliar-se com os inimigos. Jesus vem apresentando toda uma sequência informativa condizente ao fato de irmos repensando atitudes, irmos repensando maneira de pensar, irmos repensando conceitos. Porque se estes vapores antigos encontram-se existentes em nós no inconsciente profundo, eles nos têm chamado a atenção no momento presente para questões que já se deram há milhares de anos. Determinadas maneiras de proceder neste instante não são condizentes àquilo que você aprendeu nesta existência. Aquele que opta por fofocar, aquele que se encontra envolvido com ciúme, aquele que se encontra portador do medo, do temor, aquele que se encontra envolvido com depressão. Os senhores acham mesmo que são coisas que começaram nessa existência? Os senhores acham mesmo que dentro do período cronológico no qual nos encontramos envolvidos, houve tempo para desenvolver algo deste porte? Então, nós somos os seres que se encontram providos das questões e das observações cabais, condizentes à observação de que determinados efeitos que se apresentam não são condizentes a coisas que se deram neste instante, mas são condizentes a coisas que vemos trazendo de longa data. Então, por isso que Jesus, num determinado instante, quando ensina a prece a João, manifesta então o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E quando Jesus diz para que peçamos a Deus que perdoe as nossas dívidas, é de fundamental importância que nós questionemos então, quais dívidas? Dívidas condizentes a quê? Então, se Jesus não negocia, mas sim apresenta uma afirmação, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E se sabemos que Deus encontra-se em todos os locais, em todos os lugares e em nós, então Jesus está dizendo o seguinte, que há necessidade de que nos perdoemos, porque Deus está em nós. E Deus não é aquele que se vinga, não é aquele que pune e não é aquele que castiga, mas Deus é aquele que oferece uma outra e nova oportunidade de refazimento. Então Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoe-se, livre-se das lembranças antigas, livre-se daquilo que te tem importunado, livre-se daquilo que te tem proporcionado de sabor, livre-se das memórias existentes no inconsciente profundo que ainda te tem ativado, para que seja possível caminharmos com maior desenvoltura, com mais calma e mais tranquilidade. Então, amigos internautas, vamos ficando por aqui e daremos continuidade a esse assunto no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço, até lá.